Quais foram as linguagens de programação mais relevantes em 2021? Será que essas linguagens vão se manter relevantes em 2022? E quais linguagens são as mais indicadas para você conseguir oportunidades melhores no mercado? Se você ficou curioso sobre essas questões, fica aqui no vídeo que hoje nós vamos fazer uma análise sobre a evolução dessas linguagens e como o uso delas pode evoluir ao longo dos próximos anos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Se essa é a primeira vez que você está aqui, meu nome é José Ricardo, eu sou professor, desenvolvedor e pesquisador. E se você ainda não é inscrito e gosta desse mundo de tecnologia, aproveita e já se inscreve para você receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like que vai ajudar bastante o canal. Bom, pessoal, a gente sabe que nos últimos anos nós tivemos um boom de aplicações. Sejam aplicações que rodem no desktop, sejam aplicações web e principalmente aplicações que rodem em dispositivos móveis. E aplicações essas com diferentes finalidades, né? A gente tem aplicações para controle financeiro, a gente tem aplicações de jogos, a gente tem aplicações de saúde e bem-estar. Então, é uma gama realmente muito grande, né, de aplicações que nós podemos observar. E principalmente, né, são aplicações que funcionam em diferentes dispositivos, em diferentes arquiteturas, em diferentes sistemas operacionais. Consequentemente, isso acaba gerando uma complexidade para o desenvolvedor, se ele quiser dar suporte para todos esses ambientes que existem. E um grande ponto a se destacar quando a gente fala de tecnologia é que a tecnologia ela evolui muito rápido. Então, se hoje a gente tinha, por exemplo, uma linguagem de programação que estava no topo das linguagens mais utilizadas, daqui a um mês essa linguagem ela pode ter perdido ali o seu posto de primeiro lugar. Então é muito importante que a gente conheça essas tecnologias que estão em evidência e que tendem a realmente continuar em evidência nos próximos anos. Claro que a gente nunca pode afirmar que uma tecnologia, né, baseada no seu histórico, ela vai perpetuar por um período maior de tempo. O que a gente pode fazer é avaliar as probabilidades de que de fato ela se perpetue, né, mas não que vai se concretizar aquela previsão que nós fizemos. E a gente sempre diz, né, quando você trabalha com probabilidades, é muito melhor do que você fazer uma aposta no escuro. Então, se você conhece a probabilidade de uma determinada tecnologia, ela realmente permanecer por mais tempo, é muito mais fácil você apostar naquela tecnologia do que você escolher uma aleatória baseado no nada. Então, é muito importante, né, a gente de fato apostar ou buscar, né, apostar de uma forma mais certeira quando a gente fala de tecnologia. E dessa forma, aumentar as chances de conseguir posições melhores no mercado de trabalho. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre essas top 5, né, os 5 primeiras linguagens de programação que foram relatadas pelo GitHub no último ano, 2021. Vamos fazer uma análise temporal, né, de evolução, de como essa linguagem realmente ela evoluiu ao longo do tempo, porque não basta somente a gente pensar, né, em ver a posição dela em 2021. É importante que a gente realmente acompanhe a evolução dela, acompanhe a série de evolução dessa linguagem. Depois eu vou trazer um pouco dessas características, tá, de cada linguagem, de suas aplicações. E por fim, eu vou deixar aqui a minha opinião de quais as linguagens mais indicadas para quem realmente quer aprender, né, uma nova linguagem ou quer aprender a sua primeira linguagem. Bom, pessoal, então algumas semanas atrás o GitHub disponibilizou um relatório informando quais eram as linguagens mais utilizadas pelo mundo. E
Para quem não conhece, o GitHub é o maior repositório de códigos atualmente. Então, ele acaba sendo realmente uma fonte muito confiável e muito importante de informações relacionadas a tendências. E, com certeza, esse tipo de informação consegue te auxiliar a escolher a linguagem, de repente, mais apropriada, considerando a necessidade do mercado para os próximos anos, considerando a tendência de crescimento de uso dessa linguagem. Então, esse daqui é o relatório que o GitHub disponibilizou aí nas últimas semanas. Você pode até baixar o PDF aqui se você quiser, para poder fazer uma análise melhor. E eu vou deixar também aqui o link para esse documento na descrição do vídeo, para quem quiser depois dar uma explorada. Mas vamos analisar aqui, né? A gente tem aqui uma janela que vai de 2014 até 2021. Então, o GitHub ele nos fornece, né, informações, dados que compreendem esse período. E conforme a gente pode observar aqui, a primeira linguagem mais relevante, de acordo com o relatório, é o JavaScript. E de fato, né, a gente tem o JavaScript aqui em primeiro lugar desde essa série histórica que a gente está analisando. Então, desde 2014, ela se mantém aqui como a primeira linguagem mais utilizada no mundo, né? Então, é bem relevante esse dado aqui, porque ele demonstra, tá, que o JavaScript realmente é bem relevante para o desenvolvimento de projetos. Posteriormente, a gente tem aqui o Python, né, como segunda linguagem mais utilizada no mundo. E é interessante a gente observar por essa curva que o Python ele começou em quarto lugar, né, depois foi subindo, permaneceu em terceiro lugar aqui ao longo de 4 anos, né, que compreende 2015 a 2018, subiu mais uma posição entre 2018 e 2019 e agora se mantém como a segunda linguagem mais utilizada. E de fato a gente ouve muito, né, falar na linguagem Python, nos projetos que utilizam a linguagem Python, então também é uma linguagem bem relevante. Em terceiro lugar, a gente tem o Java. Então o Java é uma linguagem que se manteve em segunda posição, né, por bastante tempo, aqui até 2018, depois caiu uma posição, né, entre 2018 também e 2019, tá, que foi aqui, ó, superada, né, pelo Python. Então, esse decaimento aqui que a gente está vendo, ele não representa, né, de forma nenhuma uma desvantagem em aprender Java, tá? É importante que isso fique claro, né? Porque Java também é uma linguagem bastante utilizada em diversos projetos com diversas finalidades. Só que o Python aqui, né, entre 2018 e 2019, realmente superou, tá, o uso do Java. Em quarto lugar, a gente tem a TypeScript, que é uma linguagem também bem interessante, conforme a gente pode ver aqui nessa curva de crescimento. E um dado interessante, né, e assim, que chama atenção, é que o TypeScript ele surgiu pouco antes de 2017, e lá em 2017 ele já estava em 10º lugar assim que ele surgiu, e aí ele foi tomando, né, foi realmente se posicionando em relação às outras linguagens de uma forma realmente bem rápida, né, considerando aí o período de tempo. Então, em 2018 ele já subiu para a 7ª posição, depois em 2019 já subiu aqui para a 5ª posição e agora em 2020, 2021 ele se manteve aí em 4ª posição, né? Então é uma linguagem também relevante, tá, para a gente ficar antenado, né, ao longo aí dos próximos anos. E por fim, a gente tem aqui em 5º lugar o C#. C# também é uma linguagem bem antiga, né? E conforme a gente pode ver aqui na curva, ele começou lá em 8º lugar, né, nessa série histórica, foi subindo posições, tá? Se manteve aqui até 2018, né, na 6ª posição. Entre 2018 e 2019 ele perdeu uma posição por conta do TypeScript, olha, que subiu, né? Então o TypeScript acabou realmente superando o uso do C#.
E aí, entre 2019 e 2020, ele superou aqui mais 2 posições e foi para 5º lugar. Bom, pessoal, então de acordo com o relatório, a gente tem como 5º lugar a linguagem C#. E algumas características interessantes da linguagem C# é que ela é uma linguagem completamente orientada a objetos, e ela foi inspirada, ela foi desenvolvida pela Microsoft, inspirada no Java, com algumas melhorias, como, por exemplo, o uso de properties e index, que Java não tem. Então, isso foi uma melhoria na linguagem C# em relação à linguagem Java. A gente também pode dizer que é uma linguagem fortemente tipada. Então, basicamente, uma linguagem fortemente tipada é aquela que você precisa definir os tipos da variável, antes de você, de fato, utilizar essa variável. Então, você tem alguns tipos já pré-definidos, como inteiro, como ponto flutuante, como booleana. Então, isso a gente chama de linguagem fortemente tipada. E uma coisa interessante dela é que ela também trabalha com uma máquina virtual, com uma virtual machine, assim como Java. E, além disso, ela tem uma baixa curva de aprendizado. Então, relativamente, se você for comparar com Java, por exemplo, é uma linguagem até mais fácil de se aprender. E o interessante é que ela permite também que você desenvolva para diferentes plataformas. E uma curiosidade é que a linguagem C# ela é amplamente utilizada no motor de jogo Unity 3D, justamente por conta da facilidade do aprendizado e, consequentemente, da produtividade que o desenvolvedor vai ter ao utilizar o C#. Então, realmente é uma linguagem bem interessante. Em 4º lugar, a gente tem TypeScript, que também foi desenvolvido pela Microsoft com o objetivo de ser um facilitador para a linguagem JavaScript. E uma das características, por exemplo, que o TypeScript traz é justamente você ser obrigado a definir tipos antes de usar as variáveis. E você também pode trabalhar com tipificação dinâmica, ou seja, você atribui um valor para uma variável e, a partir desse valor que você atribuiu para essa variável, o TypeScript ele vai inferir o tipo dessa variável. Então, por exemplo, se você tem uma variável que você atribui uma string, um texto para ela, posteriormente, você não pode atribuir um número, como acontece com JavaScript. Por quê? Porque o tipo dela foi inferido no momento da atribuição e foi inferido para a string. E um ponto bem importante do TypeScript é que ele é orientado a objetos. Ou seja, todos aqueles conceitos de herança, de encapsulamento que nós conhecemos, de orientação a objetos, eles são implementados diretamente aí no TypeScript. Então, a gente pode dizer que o TypeScript ele é um superset da linguagem JavaScript, porque ele adiciona alguns recursos que o JavaScript não tem. E olha que interessante, pessoal, o TypeScript, no final, quando você realmente compila o teu código, ele gera o JavaScript, porque o JavaScript é a única linguagem aí que consegue ser rodada nos navegadores. E uma curiosidade interessante, pessoal, é que o Angular, que é um framework que foi criado pelo Google, ele é construído inteiramente utilizando o TypeScript. E esse framework ele permite que você construa aplicações web SPA. SPA é Single Page Applications. Ou seja, são aplicações web onde, na primeira requisição que o cliente faz para o servidor já te manda toda a aplicação. Bom, em 3º lugar, nós temos a linguagem Java. Java também é uma linguagem orientada a objetos e fortemente tipada, e que foi a precursora desse conceito de JVM, ou máquina virtual, no caso do Java Virtual Machine. Basicamente, você tem sua aplicação e a sua aplicação ela funciona em qualquer dispositivo que tenha suporte a uma JVM. Então, isso facilita e dá uma produtividade muito grande
para o desenvolvedor. E para isso, durante o processo de compilação, eles geram o que a gente chama de bytecodes, né? Então você tem o seu código fonte, você compila, gera o bytecode, e esse bytecode ele roda nas JVMs que foram implementadas. Em segundo lugar, nós temos o nosso querido Python. Python é uma linguagem realmente que cresceu bastante aí nos últimos anos, e é uma linguagem fácil de aprender, né? É uma linguagem relativamente fácil de você aprender e muito utilizada aí recentemente nos algoritmos de aprendizado de máquina, como por exemplo o Deep Learning. É uma linguagem que a gente diz que ela é bem flexível, né? Por isso que ela é fácil de aprender por conta dessa flexibilidade, ou seja, você se preocupa muito mais com a lógica da sua aplicação do que de fato com a linguagem. Ela tem uma tipagem dinâmica, ou seja, o tipo de variável ele muda de acordo com o valor que você atribuiu naquele momento, né, naquela parte do código para sua variável. Isso, por um lado, é bom, porque facilita, né, o desenvolvedor não precisa se preocupar em especificar o tipo de variável. Isso facilita também para quem está começando a programar, só que, por outro lado, também dificulta, às vezes, a manutenção do código, né, porque uma hora essa variável ela é um texto, outra hora ela acaba sendo um número. Então isso, né, essa mudança, às vezes pode gerar problemas no código. E por fim, no topo da posição, em primeiro lugar, a gente tem o JavaScript. Antes de começar a falar sobre o JavaScript, é importante a gente ressaltar aqui e frisar que JavaScript é diferente de Java, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Um dos pontos bem importantes do JavaScript é que realmente é uma linguagem amplamente utilizada em plataformas web. E uma curiosidade bem interessante, pessoal, é que foi o JavaScript que possibilitou o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas, né, de páginas web dinâmicas. JavaScript é uma linguagem que roda do lado do cliente, tá? Isso é importante também de deixar claro aqui. Então, basicamente, todo o código em JavaScript, quando você faz uma requisição para o servidor, né, esse código em JavaScript ele vem junto com a requisição e ele é executado diretamente no navegador do cliente. E, inclusive, você já consegue programar JavaScript diretamente no seu navegador. Então, você pode abrir seu navegador aí e já começar a programar códigos em JavaScript, tá bom? Queria saber de vocês agora, qual dentre essas 5 linguagens que eu comentei te chama mais sua atenção? Qual a linguagem que você pretende aprender? Me diz aí nos comentários. Bom, pessoal, agora chegou a hora da verdade, né? Qual linguagem eu sugiro, considerando essas informações que nós vimos, né, mais apropriada para quem está começando a aprender programação ou quer se especializar em alguma outra linguagem, né, ou quer aprender alguma outra linguagem. Então, qual linguagem, de repente, seria mais interessante para essa pessoa, né, ou que quer começar com uma nova linguagem ou que quer, de repente, aprender uma nova linguagem aí no ano 2022? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos dados novamente para a gente poder tirar algumas conclusões. Bom, então considerando esse relatório que a gente tem aqui, a minha sugestão de primeira linguagem para quem está começando agora, né, e está aprendendo uma primeira linguagem, ou para quem realmente quer aprender uma nova linguagem, é o JavaScript. Né? Não só porque está em primeiro lugar aqui atualmente, mas porque, reparem, na série histórica que a gente tem aqui, ela se manteve sempre em primeiro lugar. Isso indica para a gente que JavaScript ela possui uma relevância muito grande no mundo aí do desenvolvimento, né? Para diversos projetos, para diversas funcionalidades. Então, a gente pode pressupor que nos próximos anos o JavaScript também vai continuar sendo relevante conforme foi aí nos últimos anos. Ou seja, o mercado de aplicações para quem trabalha com JavaScript realmente tende a se manter ou até crescer, né, nos próximos anos também.
Então, como primeira linguagem, para quem está começando a programar agora ou para quem quer aprender uma nova linguagem, é o JavaScript, por conta de toda a sua relevância e das oportunidades que devem surgir nos próximos anos. A minha segunda sugestão de linguagem é o TypeScript. Por que o TypeScript? Reparem o seguinte, o TypeScript ele surgiu em 2017, um pouco antes de 2017, e ele galgou posições em curto período de tempo. Reparem aqui que entre 2017, quando a linguagem foi lançada, até 2018, ele saiu de 10ª posição até a 7ª posição, né? Isso daqui demonstra para a gente que o TypeScript realmente está sendo uma linguagem bem relevante no mundo aí do desenvolvimento. E além disso, entre 2019 e 2020, entre 2018 e 2019, ele também, né, subiu aí mais 2 posições. Entre 2019 e 2020 subiu mais uma posição, e o TypeScript ele está numa curva ascendente realmente bem impressionante se você comparar com outras linguagens. Nenhuma outra linguagem aqui desse relatório, né, desse estudo, subiu realmente posições de uma forma tão abrupta aí, considerando, né, um curto período de tempo. Então, o que a gente pode prever daqui é que realmente o TypeScript ele pode ser uma linguagem bem relevante para os próximos anos. E é importante, tá, manter, então, o TypeScript no radar de vocês, por conta das oportunidades que podem surgir aí de trabalho, né, de posições e de projetos que vão demandar TypeScript e, consequentemente, vai exigir mais profissionais que conheçam dessa linguagem. E olha que interessante, ela é uma linguagem relativamente nova, né, em comparação com outras linguagens, e, consequentemente, como ela é uma linguagem nova, a gente ainda não tem muitas pessoas, né, muitos desenvolvedores que conheçam essa linguagem. Então, é uma grande oportunidade para quem, de fato, quer se posicionar no mercado, né, e quer aprender uma linguagem relevante, tá? Então, a minha segunda sugestão de linguagem para vocês manterem no radar e aprender e estudar é o TypeScript. Bom, minha terceira sugestão de linguagem para vocês aprenderem é o Python. O Python, a gente sabe que é uma linguagem que é bastante falada, né? Está sendo bastante falada aí nos últimos anos, está sendo bastante utilizada também em diferentes áreas. E uma das áreas que o Python vem sendo bastante utilizado é na área de aprendizado de máquina. Além disso, o Python também pode ser utilizado para desenvolvimento de servidor web. Então, o Python ele te dá uma flexibilidade realmente bem grande para ser aplicado em diversos problemas, né, em diversas áreas do desenvolvimento. E além disso, o Python é relativamente fácil de aprender, né, em relação a outras linguagens. Então, a minha terceira sugestão de linguagem para quem quer aprender uma nova linguagem é o Python, tá? Por conta da sua relevância e por conta aí da possibilidade de crescimento do Python também nos próximos anos. Bom, a minha sugestão de aprendizado como quarta linguagem é o Java. O Java, a gente pode observar aqui que na série histórica ele se manteve em segunda posição, né? Perdeu uma posição entre 2018 e 2019, mas ainda assim, eu como desenvolvedor posso dizer para vocês que o Java ele é muito utilizado ainda, né? Porque o Java ele tem uma flexibilidade muito grande, tá? Em relação às possibilidades, né, de aplicações que vocês podem trabalhar. Então, ele funciona tanto na parte servidor quanto na parte cliente também, né? Permite você trabalhar com plataformas web, permite vocês trabalharem com plataformas mobile. E vocês podem perceber aqui que ele só perdeu uma posição, né? Ele só saiu de segunda posição para a terceira posição por conta aí do crescimento do Python. Mas ainda assim, é uma linguagem que eu acho que vocês devem manter no radar de vocês. Então, como minha quarta sugestão de linguagem é o Java. E por fim, a minha quinta sugestão de aprendizado de linguagem é o C#. C# também, assim como o Java, é uma linguagem bem utilizada, né, principalmente nas plataformas web.
E a gente pode perceber aqui na série histórica que o C# realmente ele vem também galgando posições, né? Então, somente entre 2018 e 2019 que ele perdeu uma posição. E a gente pode perceber que a curva aqui de crescimento, né, da linguagem C# realmente é uma curva que se mantém constante, né? Perdeu uma posição aqui entre 2018 e 2019, mas depois subiu novamente. Então a gente pode inferir, né, que o C# ele de repente deve manter essa posição aqui, né, de quinta posição nos próximos anos. Então, se você já aprendeu TypeScript, Java, Python, JavaScript, fica a sugestão, né, como quinta opção de que vocês aprendam o C#. Então, essas foram aí as minhas sugestões, né, de aprendizado de linguagem, considerando essa curva que a gente viu aqui nesse gráfico. Só uma informação importante é que sempre que você for fazer uma análise, nunca considerem somente o último ano, né? É importante a gente considerar essa série histórica aqui para ver qual é a evolução da linguagem, né? E não somente pegar a linguagem que está no topo, por exemplo, no último ano. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós fizemos aí uma análise dessas top 5 linguagens que foram relatadas pelo GitHub em 2021. E se gostou do vídeo, já deixa um like, se inscrevam no canal também e deixem também aqui nos comentários sugestões de temas de vídeo, de assuntos que de repente vocês tenham curiosidade. Então nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até mais!